Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Faz tempo que eu queria gravar um vídeo que eu acho extremamente importante em um assunto muito delicado. Como se preparar para ser mãe, como se preparar para ser pai. Eu vejo no consultório as pacientes muito preocupadas com o dia que vai fazer a ecografia, se eu não estou esquecendo de pedir um determinado exame, se ela vai fazer translucência nucal, se ela vai fazer morfológico, que dia disso, que dia daquilo. Então a impressão que eu tenho é que as pacientes elas assumem muito esta função de eu vou fiscalizar, eu vou ver se o meu médico está fazendo tudo direitinho dos exames. E eu vejo muito pouca preocupação com esse assunto de eu vou me preparar um pouquinho para ser uma boa mãe e para ser um bom pai. Existe um monte de livros, um monte de literatura que podem orientar e dar algumas dicas às gestantes e aos maridos como se preparar para este momento da maternidade e da paternidade. Mas é óbvio que não existe nenhum manual pronto, não existe uma dica que sirva para todos os casais e para todas as crianças. Então eu acho muito importante que durante a gravidez o casal sente e converse a respeito de como vamos educar nosso filho. Vamos educar ele de uma forma mais rígida? Vamos educar ele de uma forma mais liberal? Vamos ouvir o que nossos pais têm para dizer a respeito? Não vamos ouvir o que os nossos pais têm para dizer a respeito? Ou seja, traçar pelo menos um norte em relação a como aquele casal deseja educar o seu filho. Eu digo casal porque é importante que o casal seja realmente muito parceiro em relação a isso. Não adianta, por exemplo, o senhor querer dar uma educação um pouquinho mais rígida e a senhora querer dar uma educação mais liberal. Isso vai virar uma bagunça na cabeça da criança. Então é importante que vocês dois tracem pelo menos um norte, uma linha central de como vocês desejam criar o filho de vocês. É óbvio que existem desafios em que a gente não tem resposta, a medicina não tem resposta, os psicólogos não têm respostas, porque é uma individualidade humana envolvendo aquela criança e aquele casal. Mas é importante realmente se preparar para ter pelo menos algum norte em relação a isso. Eu tenho certeza que todos vocês já presenciaram alguma situação envolvendo crianças em que vocês falaram assim, se fosse o meu filho eu faria diferente. Se prepare para fazer diferente. Busque informação de como fazer diferente. Existe, como eu disse, boas orientações e bons nortes em relação a isso. Algumas coisas hoje em dia, quando nós falamos de educação um pouquinho mais rígida, elas não podem acontecer. Como, por exemplo, as palmadas. Hoje em dia realmente se condena muito o castigo físico de crianças. Mas é possível você impor um limite rígido ao seu filho em determinadas situações, principalmente aquelas situações que podem expor ele a algum tipo de perigo. Por exemplo, a criança quer pôr o dedo na tomada. Não dá para pôr o dedo na tomada. Então tem que haver um consenso de vocês em relação ao assunto tão simples como pôr o dedo na tomada. E a pessoa vai querer pôr o dedo na tomada? Pode ter certeza que vai querer pôr o dedo, a língua, a orelha na tomada. Crianças são curiosas, elas têm esta necessidade. Então, o meu objetivo com esse vídeo é chamar a atenção dos casais para que realmente se preparem para esse desafio, que talvez seja um desafio muito maior do que o parto, do que a cesárea, do que a própria gravidez, do que os exames que você vai fazer durante a gravidez. Porque é um desafio de longo prazo, é um desafio que não vai terminar num determinado momento, é um desafio que continua ao longo de toda uma vida. E esta é a mágica da maternidade e da paternidade. Vocês vão interferir diretamente na formação de uma outra pessoa. Até que ponto vocês vão conseguir interferir na formação dessa pessoa? Já vou dizer de cara para vocês, não é muito, porque há uma personalidade envolvida com aquela pessoa. E vocês têm que ajudar esta personalidade dessa pessoa a desenvolver as suas habilidades, aquilo que realmente a pessoa possui de muito bom, e vão ter que tentar dar um jeito de desenvolver um pouquinho daquela pessoa, daquelas situações em que a pessoa não tem habilidade nenhuma. Vou dar um exemplo muito bobo. O filho de vocês é ótimo em matemática, é péssimo em português. Tem que estimular ele é bom em matemática, ele é um gênio em matemática. Mas também não pode esquecer totalmente o português. Mas também não pode querer que ele seja um professor de português. Exemplo muito bobo isso que eu dei. Mas para vocês terem uma ideia de que vocês vão ter que ajudar esta pessoa a desenvolver múltiplas habilidades. E esta é a missão de vocês e é isso que está no ombro de vocês. Eu não consigo participar disso junto, os professores vão auxiliar, mas não vão conseguir participar disso junto com vocês, os psicólogos não vão participar disso junto com vocês. Esta é a missão de vocês.
única e exclusivamente de vocês. Fazer com que o filho de vocês seja uma boa pessoa neste mundo. É uma missão difícil? É uma missão difícil. Talvez a mais difícil que esteja sobre o ombro de vocês. Mas é uma missão maravilhosa. Tá? Tenho certeza que vocês vão desempenhar muito bem esse papel. É só tentar aprender um pouquinho e tracem um norte. A ideia é não correr cada um para um lado. Tentar ter um norte no que vocês vão fornecer de educação para o filho de vocês. Esta já é uma boa base. Parabéns para vocês. Espero que dê tudo certo. Me contem lá na frente.